A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Gethincast. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Carliston, meu irmão, grande amigo. Estamos juntos aí lá na Videira de Aparecida. E eu gostaria que ele se apresentasse, melhor ele se apresentar do que eu apresentar ele. Amém, amém. Desde já eu agradeço muito a participação de estar aqui com vocês, Rodrigo, pastor Renan. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu sou o Carliston, sou discipulador lá na Videira de Aparecida de Goiânia, caminho ali na rede do nosso obreiro Gabriel Santana. Estamos aqui já desde 2012, essa caminhada com Cristo, né? Glória a Deus. Eu espero que você seja bastante abençoado aí também nesse nosso bate-papo. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Uma grande alegria ter você mais uma vez aqui conosco. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Certamente você tem sido enriquecido aí com os outros episódios. Eu quero pedir para você, fique conosco. Você vai ser surpreendido de boas histórias, bons testemunhos aqui com esse homem de Deus. Então, quero que você esteja conosco, conectado, depois deixe seu comentário, depois compartilhe com mais alguém, porque certamente hoje vai ser poderoso aqui. Não é não, Rodrigo? Com certeza. E eu tenho um testemunho, né, com o Carliston. Há muito tempo atrás, até, eu não lembro exatamente, foi 2017, eu fui junto com você, vestido de palhaço, no hospital, pra gente chorar com os enfermos. E isso marcou minha história. Eu lembro até hoje desse dia, foi uma bênção. Eu lembro da gente orando lá. Não lembro mais qual foi o hospital que a gente foi. Eu acho que foi no Renascença. Renascença, esse mesmo. Foi lá. É verdade. Foi poderoso. Conta aí um pouco desse testemunho, disso que Deus tem te usado. Amém, amém. Pastor Rodrigo, em si, desde 2012 ali, quando eu me converti, a gente tem aquela, né, não, Deus me ama, Jesus é tudo para mim, mas eu sempre perguntava ao Senhor o que Ele tinha para eu fazer. Entendi. Seu propósito. Meu propósito, né? É o que eu acho que todos, né, buscam, principalmente no Senhor. E aí eu até comento com alguns irmãos que caminham comigo, eu não sei se foi ele que me chamou ou foi eu que me ofereci. Glória a Deus, velho. Porque desde ali da minha conversão, eu sempre perguntando, né, o que Deus tinha, o que era para eu fazer, né? Se eu ia ser pastor ou não. E eu acho que é a pergunta de muitos, né? E aí em 2013, Deus me revelou de fato aquilo que Ele tinha para mim na conferência do Radicais Livres, Oh, que legal. lá no nosso estádio Serra Dourada. Olha só. Então eu lembro até hoje, na época eu buscava muito ao Senhor para saber o que eu tinha que fazer, né? Igual eu falei para vocês. E assim, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa que frequentava muito hospital, até mesmo pela situação ali minha mesmo e questão do meu pai também. Então todas as vezes eu estava em ambiente de hospital. E aí quando você se converte, aí Senhor, será que o Senhor quer me usar em relação aos enfermos? Será que o que o Senhor tem para mim é curar os enfermos? Será que eu tenho esse dom? O Senhor tem isso para mim? Será que meu chamado é voltado para isso, né? Porque a gente sabe que independente se a gente tem que falar de Cristo, a salvação é o alvo principal. É verdade. Mas o teu Espírito Santo dá dons, né? Então qual que é o meu, né? O que eu, né? Então Deus sempre foi me envolvendo com isso. E aí em 2013, na conferência, eu lembro até hoje, aquele momento que o pastor Naor estava falando que existia muitos anjos naquele lugar, que tinha muitos anjos, e aí ele disse que esses anjos iriam descer e iriam chamar algumas pessoas para o ministério, para fazer algo específico, que você iria abrir mão ali do seu diploma, né? E ali de fato foi, né? Realmente começou uma choradeira no estádio. Foi. Mover. E aí eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, tem anjo aqui, tem anjo aqui, tem anjo aqui, será que tem anjo que vai falar comigo? E foi impressionante, porque naquele momento eu acho que eu tive a minha primeira experiência sobrenatural, profunda com Deus. Aleluia. Pastor, tudo se calou ao meu redor,
eu não ouvia mais nada, assim, como se desse assim, E tinha quase, e tudo- tinha só 50 Não, mil e tinha pessoas lá. 50 mil Tava lotado. pessoas. Uma choradeira, mas de repente tudo se calou, eu não vi mais ninguém. E aí eu lembro na hora eu abri o olho, que eu assustei, eu fiquei surdo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí eu vi nitidamente, né? Eu tenho por mim que foi um anjo de Deus, pela maneira que ele falou comigo, né? Ele falou assim: homem agraciado, o Senhor ouviu as suas orações e é do propósito dele te usar em cura. Uau! Aí acabou. Aí de repente tudo voltou, assim, né? Aí eu Que comecei a poderoso. chorar e ali, de fato, depois dessa época para frente, eu pude testemunhar isso, né? Porque aí já veio irmãos me entregando presentes de livro. Aí eu pegava o livro para ver, era a unção da cura, Olha aí, curando os o enfermos, Espírito testificando. expulsando demônios e curando enfermos. Curar enfermos, expulsar Falei, demônios. meu Deus do céu, o que é isso? E aí, lógico, eu entendi o recado do céu, né? Começava a ler ali. Aí Deus foi me aproximando com pessoas que já eram usadas também. Mas um fato interessante é que desde 2013, quando eu tive essa convicção, Deus também me levou para os hospitais como palhaço. Olha só. E aí eu entrei numa associação hoje muito famosa em Goiânia, Associação Saúde e Alegria. Que legal. Foi ali que eu comecei, mas não era uma associação assim, lá é mista, né? Tem pessoas de várias denominações, religiões lá. Mas eu entendia que tudo aquilo ali fazia parte do meu chamado, do meu propósito, daquilo que Deus estaria realizando. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Eu não sei se foi Deus que me chamou ou se foi eu que me ofereci, né? Glória De a tanto Deus. ficar ali buscando e tudo. E assim, Deus tem nos levado em hospitais. Eu fiquei um período nessa associação, aí depois eu me lembro que eu montei um pouco a minha própria equipe lá de Aparecida. A gente estava em alguns hospitais. Aí veio a questão da pandemia, aí eu dei uma paralisada ali. E aí eu lembro que Deus falou comigo que Ele iria me levar para o início. Aí eu falei, início de onde, Senhor? Vamos converter de novo? Vai ter... E aí no início foi que agora, nesse exato momento, eu retornei para a Associação Saúde e Alegria novamente, Entendi. né? Lá é um trabalho que a gente faz mais no Hospital Araújo Jorge, ali, no Hospital do Câncer. Mas pela graça de Deus eu tenho testemunhado, irmãos. Às vezes você acha que o Senhor é aquele que cura quando está num culto, está ali numa reunião, ou né, em algo evangelístico ali voltado para isso. Mas eu posso testificar para os irmãos, eu tenho visto milagres acontecer em hospital Que de bênção. maneira poderosa, desde pessoas que estão em UTI, até assim, ao mais simples, ao mais complexo, eu tenho visto Deus se manifestar. Que bênção. Você não tem noção do tanto que é maravilhoso quando isso acontece. O hospital vira uma bagunça santa, ninguém consegue entender nada do que Olha está aí. acontecendo. Que mover. Médico fica assim, não, calma aí, tem que ver aqui, tem que analisar, amém. Né? Analisa, vê, testifica. É só para né? testificar do milagre, né? Mas eu tenho testificado e eu creio que o Senhor vai nos levar em muitos outros hospitais. Deus já me levou em hospitais no Peru também, para conviver nisso e tem sido Que poderoso. bênção. E como é que é a abertura, por exemplo, desses hospitais para esse tipo de trabalho? Eles são abertos? Eles procuram, por exemplo, a associação, pedem para vocês lá? Ou é vocês mesmos que vão Não, pedindo acesso? Geralmente somos nós, né? E hospital é um ambiente muito restrito, né? Sim. Para essas situações ali de evangelho, religião. Então, muitas das vezes a gente faz esse trabalho de humanização, né? O fato de eu estar de palhaço ali não é, até para deixar bem claro, não é aquele palhaço de circo, né? Completamente carregado ali de... Mas é aquele palhaço mais assim, de conversa. Não é palhaço que faz mágica, tá? É mais humanização, é conversar, né? Aí dentro dessa conversa, a gente vê o Espírito Santo abrindo portas, dando oportunidades, né? Trazendo ali um ambiente para isso. Entendi.
Mas se você chegar hoje num hospital e falar que você quer fazer isso, que você quer orar, eu nunca vi nenhum aceitar. Todos falam que esse tipo de ambiente não pode ser produzido ali, né? Assim, por ser pastor, né, a gente acaba tendo um acesso porque os hospitais, eles liberam visita religiosa, né? Sim. Então, normalmente a gente vai, apresenta às vezes a carteirinha, eles nos deixam entrar. Mas igual você falou, é um ambiente que, obviamente, exige um tipo de controle e espiritualmente falando, eu acho que seria bom você abordar um pouco esse aspecto também. Espiritualmente falando, a gente percebe que realmente é um peso, né? Porque a pessoa que se encontra num leito de hospital, ela além de estar doente, que já é terrivelmente ruim, mas quanta opressão, quantas situações a pessoa passa, às vezes de abandono, o fato de você falou, né, isso me tocou o coração. Às vezes você vai lá, não é para fazer palhaçada, mas é para conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa tá lá, o parente foi embora, porque tem os casos assim, às vezes a pessoa fica internada aqui, né? Então, como é que você percebe esse ambiente espiritual nesses ambientes assim? O hospital é aquele ambiente assim que, convenhamos, né? É um ambiente de morte, né? Algo pesado, principalmente quando é um hospital mais voltado para o tratamento de câncer, porque câncer, né? O pessoal tem uma visão assim, então realmente é algo bem pesado e complicado. Mas, se nós olharmos na palavra de Deus, né, a questão do tanque de Betesda em si, Sim. né, os irmãos sabem que tem ali um significado, né, casa de misericórdia, né, toda a questão ali. E era um lugar onde os enfermos se reuniam e tudo mais. Então, aquilo ali é uma expressão do próprio Senhor indo em um ambiente Daquele ambiente. de tratamento, um ambiente hospitalar mesmo em si, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter convicção é que, independente do ambiente, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a ir lá, Amém. né? Ele é o primeiro a olhar um ambiente como esse, ele é o primeiro a querer manifestar a sua glória num ambiente como esse, Verdade. né? E é aquilo que eu até falo, né? Que quando Cristo vai nesse ambiente, ele entra pela porta das ovelhas ainda. Sim. Então, se eu sou ovelha, eu imagino que você também é ovelha, então não sei se isso tem alguma coisa a ver conosco, mas eu entendi. Então eu sou ovelha que eu tenho que estar lá, eu tenho que reafirmar. E uma coisa interessante é que por mais que nós carregamos esse fato de eu sei que Deus quer curar, mas como que você faz isso no ambiente daquilo? Aí é onde você tem que aprender a evangelizar, a ser um evangelista. Amém. Né? O evangelista, quando a gente vê o exemplo lá de Jesus com a mulher do poço, né? O contato de Jesus com ela foi falar de algo que ela estava fazendo. Começou com Então, água. assim, nosso Senhor sempre vai começar nas coisas simples, né? No argumento simples, na abordagem simples, no vivenciar simples ali. Porque se você for fiel naquilo que é simples, você vai experimentar do extraordinário. Amém. Então, Poderoso. quando nós estamos lá, o ambiente, por mais que nós percebemos a morte, a questão da preocupação, ansiedade, ou a esperança ali no medicamento, no médico, no tratamento, é eu usar esse ambiente para trazer a pessoa a olhar para Cristo. E acredite, irmãos, pastor Rodrigo, a pessoa enxerga isso. Uma vez que você se conecta com ela ali, aí você pode pensar assim, mas você está de palhaço, tá? Mas o fato de eu estar de palhaço é só o meu cartão de visita, para eu me conectar com ela. Entendi. Para eu entrar no quarto, você está entendendo? Entendi. E ali a gente conversar, e dentro desse contexto ali, realmente o Senhor Jesus, ele dá a oportunidade, o Espírito Santo abre porta. Às vezes a própria pessoa fala com você. Eu já tive experiências, inclusive no Renascença, nós ali no quarto, a gente sempre trabalha de grupos, né? E conversando ali no quarto, normalmente, era uma mulher, ela não tinha enfermidade, ela foi para o Renascença para um procedimento estético, né? Mas tinha passado pela cirurgia, estava lá com dor. Daí o marido, o filho lá, e a gente conversando, e um papo assim, falando de outras coisas, nem era muito assim, falando de Deus, toda aquela questão ali. Aí de repente eu me lembro, a mulher olha para mim assim e fala assim, como é que faz? Eu
falei, como é que faz o quê? Para ser palhaço, né? Talvez é isso, né? Ela achou bonito o trabalho. Ela, não, como é que faz para ter o que você tem? Ó. Falei, é para ser palhaço? Eu falei isso 2 vezes para ela. Não, você carrega algo diferente. Você é crente? Olha só. Eu falei, sou. Como é que faz para aceitar Jesus? Aí não, eu comecei a rir. Eu pensei, não, tava pregando. tá fácil demais. Não, peraí. Isso aí é o peixe pulando na canoa, Pera uai. Claramente. Qual que eu falei para ela? Calma, nós vamos voltar. Vamos fazer um protocolo. Você vai falar que não quer aceitar. Eu vou tentar argumentar com você. Mas como que pode? Meu Deus, né? E ali, de fato, eu falei, uai, é fácil, é assim, é só a gente orar, mas eu acho que o seu marido tem que orar também. Aí ela já pegou na mão do marido. Você vai ser salvo também, E irmão. ali nós fizemos ali a confissão, aí é nítido, né? A pessoa chora, se emociona, aí quer contar um testemunho. Aí é onde a gente sempre encaminha, né? Porque nos nossos atendimentos, a gente pega ali o contato também, né? E tudo. Mas por uma questão para nós sabermos quantas pessoas Deus nos levou ali para conversar, a gente ter esse controle, depois orarmos também pelas fichas, né? Que legal. Mas é interessante que muitos, às vezes, dá liberdade, não, anota meu número, eu quero oração, me encaminha para uma Às igreja. vezes faz uma visita, né? Isso. Glória a Deus. E é isso que a gente tem feito. E assim, Carlos, eu acho que a pessoa pensa assim, mas eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Como é que foi para você? Porque assim, eu imagino, né, me vendo nessa situação. Eu sei que Deus, ele usa cada um de maneira diferente, cada um tem seu estilo de evangelizar. Teve uma ocasião que eu escrevi um livro que eu falava a respeito disso, né? Existem estilos de evangelistas. Mas como foi assim, às vezes para você, às vezes, não sei se você é alguém extrovertido, mais tímido, mas como foi para você assim, meio que se fantasiar para ir lá e vencer às vezes a vergonha, o medo da rejeição, porque eu tenho certeza disso, que boa parte, quando eu estava escrevendo o livro, gravei um treinamento sobre isso, eu fiz uma pesquisa com as pessoas, por que algumas pessoas não evangelizavam? E uma boa parte delas dizia o seguinte, não, eu tenho vergonha, Eu não sei o que falar. eu não sei o que falar, eu fico constrangido. E assim, eu vejo que o fato de você, primeiro, você está indo num lugar que não é comum, digamos assim, para a pessoa ir lá para esse propósito. Aí você ainda vai vestido como uma fantasia. Como é que é vencer, às vezes, essa timidez? Como é que é vencer isso para... Como é que alguém que está lá nos assistindo agora fala assim, rapaz, eu queria também fazer esse negócio que esse cara faz aí. Como é que rompe isso? Oh, Deus. Eu vou falar a minha experiência. Amém. Tá? Eu não queira achar que eu sou uma pessoa que conversa com todos, porque eu sou muito tímido. O Rodrigo mesmo me conhece, né? Estar aqui com vocês, eu já estou assim, meu Deus do céu. Mas eu acho que o maior treinamento de um evangelista é a sua família. É a sua família. São as pessoas que você já conhece. Ah, mas eu falo, eu prego, eu tenho... É porque você tem que se conectar primeiro. Não se preocupe qual é a hora que eu vou falar de Cristo. Se preocupe em ter a conexão, a amizade, ter o carisma, estar ali perto. Uma vez que isso acontece, o próprio Senhor abre portas. As coisas acontecem. Eu nunca tive assim, irmãos, talvez pode ser algo, misericórdia, não é algo soberbo minha, nada, mas para a questão de evangelizar, eu sempre tive isso como base primeiro. Eu tenho que me conectar primeiro, sabe? Achar um ponto em comum com a Isso. pessoa para introduzir. E esse ponto em comum está na sua família. Então, não queira às vezes, não, eu tenho que já saber para eu falar lá fora. Não, fale primeiro para sua família. A gente vê um exemplo interessante, né? O demoniado de Gadara lá, o gadareno lá, quando ele teve a experiência de libertação, a Bíblia diz que ele queria seguir Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus mandou, volta para sua família. Não, volta para sua família, vai para sua casa, começa por lá. Então ele começou por lá, e aí nós vemos o episódio, né, que certamente, né, ele foi nas províncias ali de Decápolis, né, para falar. Então naquele primeiro momento, quando Jesus chega, que liberta ele, aí os demônios entram nos porcos, a cidade manda Jesus embora. Mas depois Jesus volta naquele lugar. Sim. E quando volta, o que acontece?
Cidade convertida, né? Tinha uma multidão esperando Jesus. Aleluia. Então, assim, quem que pregou? Quem que falou? Quem que testemunhou? Né? Então, ele conseguiu o que conseguiu, mas começou na sua casa, na sua família. Então, não desista da sua casa, não desista de se conectar com a sua família, não desista de falar do evangelho para eles, porque lá para mim foi o meu ponto principal, porque no meu início não era fácil também pregar para meu pai, para minha mãe, né, para os meus irmãos, era uma luta que nessa luta eu via que era um intensivão do Senhor mesmo. Intensivão. É aqui que você vai, né? Vai ser forjado aqui. Isso, e uma vez ali, queridos, aquilo que você passou com a sua família, você não vai ter medo nenhum de passar lá fora com alguém, uma outra pessoa, né? E assim foi indo, aí as atividades foram indo embora, essas questões assim vai fluindo mais. Aí às vezes eu tô de palhaço, se eu errar eu tô de palhaço, aí eu já entro no personagem de palhaço, entendeu? Né? Então assim, se acontecer alguma coisa e sim, então mas o maior treinamento é a nossa família, pastor. Nossa casa, Eu né? acho que inicia na nossa casa, sabe? Por um lado é mais fácil no aspecto assim de que as pessoas já te conhecem, te dão uma abertura maior, né? Mas por outro lado também se torna um desafio, por quê? Porque eles te conhecem, né? Isso é fato, eles te conhecem. Então, eu me lembro de uma ocasião, né? Assim, eu era recém-convertido e eu fui pregar para um primo meu, conversar com ele e tal, amo muito esse primo meu. E eu me lembro assim, que ele me deu uma resposta, falou assim, moço, até poucos dias atrás você estava fazendo a mesma coisa que eu gosto de falar para não fazer. Mas eu me lembro assim, eu era novo convertido, eu fiquei muito intimidado com essa resposta dele, sabe? Aí eu fiquei meio assim, mas aí tudo foi questão de realmente de aprendizado, né? De aprender. Então, esse é algo que eu tenho no meu coração, que hoje, eu posso dizer, eu posso falar desembaraçadamente de Jesus para as pessoas, porque um dia eu aprendi. E eu acho que evangelismo também é assim, pode ser aprendido. Sim. Pode ser aprendido, desenvolvido. Eu me lembro, uma ocasião, nós fomos como igreja, tinha um pastor, pastor Lúcio Ambrosio. Lembro demais. E ele gosta desse negócio, a gente foi plantar uma igreja em Guapó. Aí qual que era o projeto? A gente ele pegou a rede, levou a gente para lá, a gente ia visitar 1000 casas no dia, e iria fazer o lançamento do prédio da cidade. E eu me lembro assim que muito, muito tímido esse negócio, pensar, abordar as pessoas, bater na porta, nossa, Deus que me livre. Eu morria de medo disso. Aí ele fez um negócio que eu achei muito interessante, foi o que me ajudou. Falou, ó, seguinte, você vai com a pessoa mais experiente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a andar com o irmão que já era discipulador, bem mais experiente. Eu fui andando com ele. E aí assim, nas primeiras vezes, aí ele falou, ó, existe um processo que Jesus fez, que é o quê? Primeiro, olha, Jesus faz, os discípulos observam. Depois Jesus faz, os discípulos ajudam. Depois os discípulos fazem, Jesus ajuda. Depois o discípulo faz sozinho. E foi desse jeito que ele fez. Nas primeiras casas eu ia e ficava caladinho. Ele ia, abordava, batia, apresentava, eu só de olho. Aí eu sei que foi passando o dia, aí o negócio foi mudando, que aí ele me colocava à frente, aí eu já ia expondo, já ia falando, ele me ajudava com alguma coisa, me ajudava no apelo. Aí no final do dia eu quase que larguei, falei, não, pode deixar que eu vou sozinho agora, porque assim, foi um aprendizado. E eu acredito que é assim que a gente vai romper. Igual você falou, você aprender em casa primeiro, ali com os familiares, depois Deus vai abrindo as portas, você vai aprendendo. E muitas vezes Deus cria, né, a conexão entre você e a pessoa que você está evangelizando através de uma impressão espiritual, algo que Deus coloca no seu coração, uma palavra de conhecimento. Não, e isso é interessante, pastor, o senhor falou também, é que Jesus fala, né, que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, O nome ali dele, ele se faz presente. Então existe sim uma diferença quando você evangeliza de 2 ou 3. Existe uma diferença. olha só. Eu já experimentei isso já, não é à toa que os nossos trabalhos no hospital é assim. Não é eu sozinho dentro do quarto, tem que ter 2 ou senão 3 ali comigo. Entendi. Porque um ajuda o outro, um observa o outro, um aprende uma coisa com o outro, né? E eu creio que assim também a ação de Cristo é maior. Eu tenho isso comigo. Amém. É A algo, unção é algo somada. diferente, isso, entendeu? E essas conexões santas acontecem. Mesmo, aconteceu muito comigo também, né? Desde a minha caminhada ali, igual eu falei, os irmãos me dando livro e coisa, e aproximando, né? E por aí vai. É poderoso.
Aleluia. Teve até um tempo em que você aproximou bastante do pastor Giles, né? Sim. Teve Uma caminhada uma caminhada com com ele ele. Eu não cheguei a acompanhar de perto, mas me conta um pouco como foi esse processo. Então, o pastor Giles em si, para mim, é um paizão nisso, né? Aprendi demais com ele. Eu creio que até a unção que ele carrega realmente é derramada sobre nós. E depois que eu comecei a caminhar com ele, eu comecei a experimentar de coisas assim sobrenaturais que é muito desenvolvido ali no ministério dele também. Mas eu era a pessoa que ajudava ali nas questões dos evangelismos, né? A gente fazia todas as programações ali, né, com as nossas igrejas videiras em si. E para mim foi uma honra estar ali, né, junto com ele, participando de cada cruzada evangelística, participando dos milagres ali que tem acontecido e aprendendo, né? Aprendendo com um grande irmão mais velho, né, nessa área, né, como o senhor falou aí, né? Ele com certeza ele é uma referência para nós, né? E é interessante, assim, conhecendo um pouco do testemunho dele, ele fala, né, que ele também aprendeu isso com outros evangelistas, né? Sim. Ele fala que teve um momento que ele teve oportunidade de estar com o Reinhard Bonnke, que orou por ele, né? Então, assim, poderoso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando você tem um coração simples para aprender, você acaba fluindo na mesma unção daquela pessoa que você aprende. Isso é verdade. E o pastor Dias, de fato, ele é ousado, intrépido, porque, assim, uma coisa que eu percebo nele, e na verdade acho que todo evangelista é assim, que, assim, a pregação precisa ser acompanhada de poder, foi o que Sim. Paulo disse. Sim. A minha pregação não consistia em palavras de persuasão humana, mas espírito e poder. E eu acredito que a maior evidência do poder é, por exemplo, uma cura. Isso. Quando você ora com o enfermo, aquela pessoa é curada, meu amigo, está ali a demonstração do poder de Deus. Está ali a demonstração do poder de Deus. Então, é a junção de duas coisas, né? Da palavra, que Deus move pela palavra, e o Espírito Santo trazendo o poder para chancelar, né? É o que eu digo também. As melhores maneiras, assim, de evangelizar é principalmente quando manifesta o poder. E acredite, Deus quer manifestar esse poder. Deus quer se revelar ali. Em Salmo 77 fala que ele ama, né, mostrar o seu poder aos povos, às nações e tudo. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, né, com o Senhor. Senhor, se o Senhor sempre me leva em hospitais, então manifesta esse poder lá. Que a gente sabe que só a letra não vai dar certo, né? As pessoas estão cansadas de religião, né? Isso, então assim, o Espírito é quem vivifica. Então, me mostra, opera, faz, acontece, dá um testemunho para nós, que algo aconteça, faz bagunça nesse hospital. E Jesus, olha aí, ó, o pessoal que tá, né? E a gente sabe, né? Um ambiente hospitalar, o nome de Deus é mais falado do que até mesmo numa igreja, né? Olha só. Um ambiente hospitalar tem essas estatísticas aí, né? Certamente por causa da situação da pessoa que Sim, está lá, né? lógico, né? É porque, igual, por exemplo, o cara pega às vezes um diagnóstico que você tem uma doença que é incurável. O cara, ele se apega na esperança que ele tem. Lógico, É. lógico. Mas uma coisa que nós vemos também, né, dentro desse ambiente, se vocês me perguntassem qual que é as maiores, assim, rejeições, né, quando você vai conversar com alguém, eu sei que você está ali disposto para falar, né, mas a maior rejeição que tem são duas. Primeiro, incredulidade. Acredite, por mais que ele está ali, Ele não crê ele que não Deus crê pode. que Deus é quem vai fazer. Ele crê que Deus vai usar o médico, Deus está usando o remédio. Entendi. E amém. Nós cremos nisso também. O Senhor faz assim, né? Sim. Mas aquela cura que manifesta mais o poder, mais a dependência, ele já não crê. Olha só. Então isso aí é algo que a gente vê. E uma outra coisa também é a religiosidade, né? Que é Só aquele uma praga, argumento meu Deus. assim, quantas vezes, sabe, atendendo assim, a pessoa fala assim, não, eu já fui da igreja, eu cantava, aí eu desviei agora, né? Deus está me trazendo de volta. Meu Deus Deus, do misericórdia. céu, como Deus assim? precisa fazer isso para Mas casa. que Deus é esse que você está falando, menina? Ô menino, né? Não, mas Deus sabe do meu coração e sabe que eu estou voltando agora. Eu falei, oh Jesus, né? É até uma... Meu Deus. E ali você tem que trazer, né, a verdade, né, falar que Deus
não é assim, na verdade ele veio para remover, se ele veio para remover, Por não quê? foi ele que colocou. Não foi. Então, Mas- esses são os nossos maiores argumentos, assim. Mas é poderoso. Quando a pessoa se submete a isso, alguma coisa acontece. Ó, Alguma coisa acontece. Ou um alívio, ou algo que simplesmente assim cessa tudo, entendi. sabe? Milagres acontecem. Mas tem que ter esse caminho, né? E aí, deixa eu te perguntar um negócio. Antes de você orar pela pessoa, você prega primeiro para ela? Você prega, ela leva ela a confessar Jesus? Sim. Ou você, às vezes, só ora e depois, às vezes, a pessoa sentiu alguma coisa, você prega para ela? Existe uma sequência, digamos, que você faz assim? Não, nem sempre assim. Tem algo assim que a gente tenta sempre assim no meio dessa conversa, e dessas objeções, trazer ali a palavra um pouco. Uma coisa também que é sempre eficaz é o testemunho. Legal. Então, assim, às vezes o seu testemunho, aquilo que você já teve, as experiências que você já passou e foi curado, isso traz mais conexão. E aí, dentro disso, lógico, você vai informando ali a Entendi. palavra, você vai informando o quanto ela é amada, o tanto que Deus, de fato, está com ela, né? E aí, assim, como a gente não pode, eu já tomei puxão de orelha em hospital por causa disso, você não pode muito assim ser direto de falando só a palavra e tudo. Às vezes um Entendi. médico entra, às vezes o enfermeiro entra, vê ali que você está pregando, que você está fazendo culto, e às vezes isso é ruim, mas nos contextos da conversa, aí tem alguns papos assim, então, tá vendo? Tanto que Deus chama. E outra, pra gente que ora assim, isso passa tão rápido, essa dor aí. E eu gosto muito de orar, sabe? E eu não sei se você gosta também. Aí assim, é aquele convite assim, vem comigo, né? Aí a pessoa, não, então ora por mim, né? É toda Ela uma mesmo estratégia, pede, né? Então tem toda uma estratégia assim, Aleluia. entendeu? Para você não ser direto, porque geralmente quando você é muito direto, aí Entendi. é um pouco complicado dentro desse ambiente hospitalar. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação. Sim. E a gente sabe que não só a cura, mas qualquer outro milagre, ele precisa da fé, né? E a fé vem pela pregação do evangelho. Agora, o que às vezes as pessoas não entendem é que pregar o evangelho não significa necessariamente você tem que abrir a Bíblia lá e ficar jogando versículos dentro da pessoa. Isso. O seu testemunho se torna uma pregação. A Bíblia diz que, lá em Atos, né, que vocês receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Então, o testemunho fala daquilo que você vivenciou. É. Então, você teve lá num leito de hospital, por exemplo, você foi curado, você recebeu um milagre, e aí você pode pregar testemunhando, porque isso vai gerar fé. Vai falar, olha, Deus me curou e eu não tenho nada de melhor do que você. E assim, além disso, mas às vezes acontece aqueles atendimentos que já tem manifestação de poder. Aí eu não sei te explicar o porquê que isso acontece. Um exemplo, uma vez, eu acho que foi no Hospital Santa Bárbara, a gente tem um costume sempre de ir ao sábado à tarde, eu cheguei ali com mais outros palhaços comigo também, nós entramos no quarto, era uma jovem, devia ter mais ou menos ali uns 18 anos ali. Aí eu lembro que ela tava com a mãe, assim, a gente chega, bate na porta, pode entrar e tal. Ela tava no celular, ela olhou pra mim assim, ficou no celular. E a mãe entra. Quando eu entrei, e ali a gente tenta uma conexão, né? Um quebra-gelo, alguma coisa. Eu falei. E geralmente o nome do paciente tá na cama ali, né? certo. No cantinho da cama, né? Aí eu nem lembro mais o nome dela. Eu vou falar um nome aqui, Natália, um exemplo. Aí eu olhei e falei, você quer a Natália? Aí ela no celular, assim, nem olhou pra mim assim. Falei, oh Deus, me ajuda, Senhor, né? Não, porque a gente ouviu falar de você aqui, Natália, que não sei o quê. Quem que é essa aqui, Natália? Ela pegou, voltou pro celular, minha mãe. E no celular, Totalmente indiferente. totalmente indiferente. Como é que você faz? Meu Deus do céu. E agora? Difícil. Ela não quer eu aqui, né? Como é que nós vamos fazer? Aí na hora me veio a palavra de conhecimento. Poder de Deus aí. Poder de Deus. Aí eu falei assim, Natália, você já viu um palhaço no hospital? Ou você só viu palhaço no circo? Aí ela, não, no hospital não.
vocês fazem esse trabalho, é? Ela foi começando, eu falei, sabe por quê? A palavra de Deus fala que Deus escolhe as coisas loucas para poder nos impressionar. Então, isso aqui é uma coisa louca? Aí ela olhou assim, não sei. Eu falei, você não sabe? Não. Mas e se eu te falar que a sua mamãe ali, ela ora para Deus e teve uma situação que você ia, que não deu certo para você ir, porque você passou mal e tá aqui. Aí você tá, aí quando eu olhei, a mãe dela já estava chorando já. Olha só. Eu não te falei, minha filha, eu não te falei que Deus estava cuidando de você e tal. Aí eu falei assim, mas mamãe, você me conhece? Ela, não te conheço, meu filho, foi Deus que te trouxe aqui. Mas aí aquilo assustou mais ainda a menina. A minha... Né? Que ela ficou Largou assim, o celular. ela ficou tipo assim, é mentira. Minha mãe falou com ele aí no corredor aí, alguma coisa aconteceu. Olha tudo, só. sabe? E aí eu fui e continuei, né? Aí eu fui e falei pra ela, pois é, eu sei que você queria ir na festa tal, com a sua amiga tal, isso e aquilo. Mas Olha. é porque aí ela, porque nem a mãe sabia da festa. Nossa. Aí ela olhou assim pra mim assustada, eu falei, tá vendo que Deus ama você? Deus se preocupa com você. E outro, não venha pensar que foi ele que provocou tudo isso aqui. É porque tem algo em você que Deus quer curar. E outra, não rejeita ele não, sua mamãe fala tão bem dele pra você. Uau. Aí ela não aguentou, ela começou a chorar. Aí na zona tem. Aí eu falo, você não pode chorar perto de palhaço, não, que palhaço chora também. Não chora, viu, mãe? Aí já virou ali, aí já oramos, já virou um trem assim poderoso. Mas é algo assim que é nítido, o Espírito Santo tá com você, né? Independente assim se você vai começar com uma pregação, algo do tipo. Mas eu gostei, é como se o Espírito Santo falasse, você não tá só assim, não. Ah, não quer se dar atenção, então. Deixa comigo. E assim, o que é magnífico é isso, né? Porque como é que a pessoa pode negar o poder de Deus? Ela acabou de ver, ela acabou de testemunhar. Como é que ela vai falar isso? Não tem concepção da pessoa pensar, imaginar como é que ele descobriu isso. Não existe. Não existe. Então é por isso que aí a pessoa realmente Abre o coração, se abre, né? E aí eu saí do quarto, aí o palhaço estava comigo e falou, você conhece ela? Nem o palhaço estava acreditando muito. Muito Como é bom. que aconteceu? Eu falei, você fez ela até chorar. Eu falei, eu não fiz nada. É Jesus, é assim que acontece. Ah, que bom, que benção. Pensei que você conhecia ela. Eu falei, oh, Jesus. Você conhece um cara que conhece ela muito bem. E tem muito testemunho, assim, né, de pessoas que assim, não abririam o coração, não ouviriam praticamente, não estariam dispostas a ouvir se o Senhor não operasse um milagre, não acontecesse uma cura. Tem gente que ele é tão carrancudo, né? Um coração tão fechado, coração tão duro, assim. Eu já evangelizei pessoas assim que simplesmente não quer te ouvir. Não tá ali, não tá nem aí porque você vai falar. Às vezes, quando vem aquela palavra de conhecimento, tum! Opa, parece que o assunto é sério, né? E assim, ó, eu amo, né, juntamente com o Senhor, de fazer essas provocações de milagres, para poder. Eu já conversei com muita gente, a pessoa fala assim, eu não acredito nisso. É mesmo, você não acredita, mas ele acredita em você, né? Mas você pode falar o que for, né? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai orar por mim, eu vou orar por você. Se acontecer alguma coisa, eu te falo. E se acontecer alguma coisa com você, você me fala, né? Aí quando é esses desafios assim, ou a pessoa recua, né? Fala assim, não, mas ora, Ora, pode falar, fala aqui pra mim e tal. Mas eu vou orar por você também. Porque é nítido, o Senhor se manifesta. E a pessoa que sabe, pode ser até ateu, ele sabe. Não, então você é ateu, você ora, você fala palavras positivas, então fala palavras positivas para mim aqui, depois eu vou orar por você. As coisas acontecem, eu tenho testemunhado isso, sabe? O que acontece? A pessoa cai, eu não sei, às vezes ela chora, às vezes não é assim também, né? Às vezes vem algo interior, de convicção nela e tudo, né? Aí ela lembra de situações, lembra que tem que perdoar fulano, aí olha pra você e começa a chorar, aí, mas você não falou nada, né? Você só falou, vamos orar, vamos fazer algo juntos, né? E é nítido, o Senhor ama se manifestar.
eu acho que uma das coisas que fica claro para nós é a sua intencionalidade. Você é intencional. Então, não, eu quero lá, eu quero ver mover de Deus. Então, eu vou ser intencional, vou provocar, vou falar, vou criar uma situação. E eu acredito que Deus honra essa atitude. Por quê? Porque você está indo lá com essa intenção. Eu estou indo lá, eu vou orar pela pessoa e eu quero que ela receba, eu quero que ela seja curada, eu quero que ela seja um toque. Porque como é que você faz um desafio desse para uma pessoa, às vezes, que, tipo assim... Por quê? Porque sei que você está fazendo de maneira intencional, porque você sabe que quando você orar, ou mesmo ela for orar, algo ela vai perceber. Algo vai ser tocado ali. E assim, a gente acha que precisa de um grande milagre, né? Para as pessoas acreditarem no Senhor ou entregar a sua vida, mas às vezes é um pequeno milagre. É sempre os simples processos, as simples coisas. Isso. Né? Que às vezes, talvez para você não é nada, mas para a pessoa aquilo é algo tão extraordinário que você não tem noção. Eu me lembro uma vez no Hospital Renascença, foi um hospital que a gente foi muito ali, né? E aí, geralmente alguns irmãos participavam conosco sempre aos sábados. Aí eu lembro que a gente atendia, né? A gente sempre começava do último andar e vinha descendo. E aí, nesse hospital em específico, a emergência fica embaixo. Então, assim, às vezes a pessoa que está ali para consultar com o médico, né, e tudo, então a emergência é sempre embaixo. E aí, lógico, eu já conhecia todo mundo do hospital, eles já sabiam, eles apelidaram nós como os palhaços que oram. Que E bom. acontece coisa. Palhaço que hora. Aí eu lembro que eu olhei para a emergência, estava cheia, lotada. É agora, Jesus, não vamos estrear isso aqui agora. Aí eu peguei e entrei, né? Falei, boa tarde, gente. Tá todo mundo dodói? Eu também tava dodói. Mas assim, tem um médico aqui que ele é bom. Ele é bom. Você vai consultar com quem? Eu fui conectando com as pessoas. Doutor fulano, doutor ciclano. O que você tá sentindo? Então assim, eu não chego já falando do óbvio. Eu tenho que me conectar, deixa as pessoas falarem, deixa elas falarem. Aí vão falando, quando vai ver, já tá todo mundo prestando atenção no palhaço. Aí eu falo assim, não, mas é o seguinte, esse doutor, ele faz algo extraordinário que geralmente, assim, é na hora, tá? Porque uma coisa que eu descobri com ele é que ele também é o remédio. Aí eu começo a entrar no evangelho. E aí eu lembro que todos ali, né, prestando atenção ali, com aquela atenção em mim, eu falei assim, é o doutor Jesus. E é bem fácil você consultar com ele, e eu creio que se você quiser consultar com ele agora, a dor que você está passando aí vai embora. Quem quer consultar, levanta a mão. Aí todos já estavam ali, né? Todos levantaram a mão. Eu falei, então vamos orar. Repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o doutor, é o remédio, é isso. Passa agora a minha dor, eu creio, te amo, amém, não sei o quê, babá. Aí quando vai ver, eu acho que de 20 que tinha lá, acho que uns 18 passou a dor. Meu Deus do céu. Que poderoso. Aí eu fui, aí já virou uma confusão, né? Aí eles olhando assim, assustado, né, e tudo, aí eu falava, cadê? Você tava com isso, cadê? E você? Aí eu pego e falo, né? Vocês experimentaram? E se eu te falar que o doutor Jesus, ele quer ir para sua casa? Ele quer morar com você, ele quer fazer coisas extraordinárias com você. Então, quem é que gosta de bombom? Aí todo mundo, isso que você experimentou é só um bombom. Mas quem quer ir embora com a caixa cheia? E tudo. Então repete, Senhor Jesus, confissão. Aí oramos e tal. Aí alguns já choram, ficam emocionados. Aí eu dou meu discurso, eu não posso chorar perto de palhaço, que palhaço chora também. Calma, gente, calma, gente. Não, virou confusão. Aí eu peguei e falei, né? E agora? Como é que nós faz? O povo tá curado. Vocês querem continuar aqui esperando o médico para eles falar que você tá curado ou nós vamos embora? Virou bagunça no hospital. Aí alguns levantou e foi embora. Uns 3 ou 4 lá levantou e foi embora. Eu falei assim, gente, mas não vai embora por causa disso. Passa pelo médico, o médico vai falar para você que você tá curado. Que você não tá sentindo nada, tá bom? Porque eu nunca faço isso, né? O médico é como se fosse um sacerdote ali, né? Ele tem que avaliar que você foi curado, pra você voltar para a cidade. Que poderoso. E aí, a gente já fez muita bagunça, assim, muito... Aí eu lembro com a profissional do hospital ainda virou para mim e falou assim, ei, vocês estão tirando os povos aqui. Tirando nosso trabalho. Se fulano ficar sabendo, ele vai brigar com você. Eu falei, eu não vou fazer nada, é o doutor Jesus, se ouviu,
E se eu falar para ele da senhora, alguma coisa vai acontecer também. Eu sei que acontece, ele está comigo, enfim. Isso muda totalmente o ambiente, o hospital fica. Aí a gente sai colocando balão e tudo também, enfeitando as coisas, né? Legal. Você sai, o hospital fica todo fantasiado, todo. Mas é poderoso, é maravilhoso. Carlos, e aquela experiência assim de que eu acho que eu acho que realmente tem que ter uma mudança de mente, né? Que algumas pessoas elas ficam com medo de orar e não acontecer. Então, mas e aí às vezes ela nem ora. Ou já deve ter acontecido com você, porque eu acredito que a gente pode lidar com situações assim de você orar com a pessoa e a pessoa não ser curada. E às vezes isso pode inibir a pessoa de orar novamente por outro. Como é que você costuma falar isso com as pessoas? Como é que você lida com isso, eventualmente de orar por alguém, aquela pessoa não ser curada? Porque eu tenho certeza que essa é uma barreira para que esses irmãos que estão nos assistindo, que eles orem mais. Pastor, e se eu orar e não acontecer, vou ficar envergonhado. É igual a gente fala de palavra de conhecimento. O pastor Arlan esteve aqui conosco tempo atrás, a gente falou a respeito disso. Que às vezes a pessoa, o Espírito está falando com ela, mas ela fica com medo. E se eu errar? E se for da carne? E se eu estiver inventando? Como é que é esse negócio? Eu acredito que também se aplica a questão da cura. Tipo assim, e se eu orar com a pessoa não curar? Eu vou envergonhar o nome de Deus. E se eu orar lá e o doutor Jesus não fazer nada na vida dessa pessoa? Como é que é lidar com isso? Olha, Tanto para você quanto você, tipo assim, poderia falar para as pessoas como que elas deveriam lidar. Amém. Primeira coisa que você tem que entender é que isso é normal. Eu também vivi isso, né? E às vezes eu enfrento esse problema de novo, às vezes. Mas isso tem tudo a ver com o nosso ego, né? Com aquilo que nossa, eu não vou falar porque se não acontecer, tá, mas convenhamos, né? É no seu nome? Não é, é no nome de Jesus. Então, assim, toda a obra, todo o trabalho, toda a responsabilidade está no nome de Jesus. Isso não está em nós. Mas é normal nesse início, né? E nós ficarmos com essa questão ali que é mais nós mesmos, não tem nada a ver com o Senhor, né? É eu com as minhas limitações, com o meu ego, com a minha justiça própria, muitas vezes, e achar que, não, quando eu mudar isso, aí as coisas vão acontecer. Não, quando eu mudar aquilo. Olha, uma coisa interessante. Eu contei para os irmãos aqui que em 2013 eu tive essa convicção que Deus iria me usar em cura. Mas o primeiro milagre, irmãos, aconteceu 3 anos depois. Olha só. 3 anos Obviamente depois. você foi orando pelas pessoas. Não, lógico. Eu fui, irmãos, eu fazia apelo, eu falava para vir para frente, eu falava assim, na célula, é agora, vai ser curado agora. Não acontecia nada. E o diabo deitava e rolava na minha cabeça. Pregador de cura, Recebeu cura. Olha aí que Deus é esse que está contigo, que não cura ninguém. Larga de ser tonto, você não foi chamado para isso. Aí eu parava para pensar, então, assim, tá, se você está falando comigo, então é porque Deus me chamou mesmo, né? Tá te resistindo. Porque eu tô te incomodando, é isso, né? E aí, lógico que vinha questões minhas também. Nossa, Jesus, olha aí, ó, não vai acontecer aí, porque eu tô orando e não tá acontecendo nada. Nossa, e tudo, mas... Então, assim, foi um caminho de aprendizagem também nisso, que a primeira coisa que eu aprendi que Deus queria levar a minha reputação pro inferno. Acabar com Você ela. tá entendendo? Tipo assim, isso vai atrapalhar o seu ministério. Vou esvaziar Tá você muito pra valer. eu aí, tem que estar só eu aí, só Cristo. Então não é na sua obra, não é do seu jeito, não é na sua, sabe? Então calma que eu tô no controle. E aí Deus foi me esvaziando disso. E uma coisa que eu percebi é que quanto mais às vezes não acontecia, aí que eu era mais maluco ainda. Aí que eu fazia coisas mais extraordinárias ainda. E aí eu lembro que o primeiro milagre, quando aconteceu, eu estava no monte, eu tinha um costume na quarta ali, às vezes ia até a cela, no Monte do Serrinha aqui, e aí uma irmã que estava no nosso meio, que estava reclamando de dor nos olhos ali, dor de cabeça, cansada, estressada. Aí eu fiz o meu apelo, né, maravilhoso, né, irmãos,
no momento nós orarmos, vamos orar aqui pela irmã, ela tá sentindo dor, eu creio que Deus trouxe ela aqui, que ela vai ser curada agora. Aí assim, os irmãos que caminhavam comigo, tinha irmão que já tinha 3 anos caminhando comigo, aí o cara já Estava acostumado já. Aí nós oramos e passou. Aí ela falou assim, nossa, passou. Eu falei, mentira. Você não pode mentir quando estamos no monte. Ela falou, não, passou. Eu falei, não, mas não pode ter passado. Olha, olha o pregador de cura. Olha aí como é que é. Buscando, crendo, falando. Na hora que veio... E aí, aí eu lembro que ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, não, eu tô te falando que passou. Uau. Aí no choro dela, é como se o Espírito Santo falasse assim, tô te treinando 3 anos para isso e você tá duvidando, né? Então assim, tá vendo que demorou 3 anos? Olha o tanto que você ainda duvida das coisas ainda. Gente. E aí aconteceu, né? E aí, a partir desse dia em diante, eu fui vendo, né? As coisas acontecendo. Mas se você quer ver o sobrenatural, não pare em você. Não pense em você, não limite você, sabe? Creia, não tem nada a ver com você. Então hoje, às vezes, a gente tem alguns atendimentos ou coisas assim que muitas vezes, situações, que eu falo para Deus mesmo, né? Eu falo, Senhor, aí ó, é no seu nome aí, ó, falou que não passou não. Não sei o que o senhor quer com isso, mas aí, eu tinha que acontecer, né, Jesus, né? E assim, eu tenho esse lado meu assim, junto com o Senhor. E aí depois acontece o testemunho, a pessoa fala depois, né, e tudo. Então, assim, nunca é em vão, suas palavras não é em vão. Poderoso. É certo que Deus vai fazer, é certo que Deus está com você. Não queira achar que você está perdendo tempo, porque o Senhor do tempo está contigo, Amém. né? Então, não é palavras lançadas fora, mas seja fiel no simples. O que é o simples? É eu falar. É eu vencer essa barreira, eu primeiro, entendeu? Para poder ver e testemunhar Deus fazendo. Mas saiba que essa barreira é algo que vai existir sempre com você. Entendi. Eu me lembro uma vez que eu ministrei na nossa conferência lá em Cusco, no Peru. Ah, que legal. E aí, meu Deus do céu, eu sou um discipulador, não sou um pastor. O que eu estou fazendo aqui? Né? Era até uma conferência com um tema assim, sobrenatural. Mas eu tinha convicção, foi Deus que me deu essa oportunidade, foi Deus que me levou para lá. Né? Mas é normal, você vai ministrar, não vai acontecer nada. Vem Jesus, está falando que não vai acontecer nada. Ó. Acho que é o diabo, Jesus. Ó. Só pode. Então o senhor vai fazer. Vai envergonhar ele, Né? E realmente, né, o Senhor fez, eu tenho visto milagres extraordinários acontecer. Mas o começo foi uma dor de cabeça que passou. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mesmo Deus que cura dor de cabeça, cura qualquer coisa, né? Cura qualquer coisa. Cura qualquer coisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Eu costumo dizer que é isso, que o que o Senhor precisa é só de alguém disposto. E essa disposição, inevitavelmente, ela vai exigir de nós, esvaziar de nós mesmos, né? Da reputação, da vergonha, do medo de não ser ouvido, de às vezes abordar alguém, o cara virar a cara e te xingar. Você vai ter que passar por isso em algum momento. Às vezes ser questionado, você orou, tá, não senti nada, não curei, que Deus é esse. Então às vezes você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Mas fato é que o Senhor cura, Ele continua curando do mesmo jeito, e a Bíblia diz que nós faríamos obras ainda maiores, né? Sim. Isso. Então temos que ficar no que a palavra de Deus diz, né? E realmente ter esse encargo, que eu percebo nitidamente na sua vida, Carlos, então assim, te conhecendo mais aqui, presencialmente, tendo esse papo, é que assim, você simplesmente decidiu ser usado pelo Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor, você creu, eu recebi uma palavra, creio que Deus quer fazer, Senhor, então não seja eu o impedimento. Porque talvez, como eu disse, né, esse trabalho que você faz é muito nobre, e que talvez qualquer outra pessoa teria uma séria dificuldade no sentido assim de vergonha, de medo, de receio de fazer o que você faz, entendeu? São poucos, tanto é que eu acredito que não sejam muitas pessoas que fazem isso, né? Na associação que você está lá, são quantas pessoas mais ou menos? Hoje são em volta de umas 30 pessoas ali, né? Mas evangélicos mesmo, acho que são uns 6 ou 7 ali. E assim,
pensando na nossa audiência, né, Rodrigo? Se alguém que está assistindo aqui quiser participar disso, como é que faz? Entra em contato com você, Sim. você dá um treinamento, Pode. como é que é? Sim, sim. É igual eu comentei, né? Hoje, como eu estou na associação, eu dei uma paralisada com aquilo que eu fazia com os irmãos aqui. Entendi. Mas isso não significa que eu não vou fazer, que eu não queira fazer, né? Mas explicando duas coisas. Pela associação é através de um processo seletivo, Entendi. né? Você pode pesquisar aí, Saúde e Alegria, Animação Hospitalar. Tem 28 anos aqui em Goiânia, em si, tá? E quando é a nossa vez, que tem o nome de Projeto Vida, né? O nome também não pode ser nome assim, Projeto de Cristo, hospital nenhum vai deixar você entrar, né? Então tem que ser um nome assim mais, não, é um instituto, Projeto Vida, a gente traz a vida de alegria, né, nos hospitais. Mas quem quer participar, só me chamar aqui nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, a gente tem um treinamento que faz, porque você está entrando no ambiente hospitalar, então existe o que você pode, o que você não pode fazer, existe o que você tem que ter atenção lá dentro. Nós não estamos ali para mudar as regras do hospital, Claro que não. mas é para servir o hospital, servir quem está ali atendendo também, né? O profissional em si. E esse mesmo treinamento também acontece quando acontece o processo seletivo no Saúde e Alegria também. Entendi. Né? Então, não é algo apenas assim que você vai aprender a evangelizar ou a falar ou a me conectar, mas é que você vai aprender a lidar com o ambiente em si, né? Entendi. Isso é fundamental. Aleluia, que bênção. Amém. Glória a Deus. E assim, partindo por final, né? Porque nós já estamos aqui quase passando Uau. 1 hora já, Meu o papo Deus. vai longe. Vai indo. Nós temos que trazer ele aqui novamente. Eu sempre falo pro Amém. Rodrigo, a gente sempre fala, né, Rodrigo? Sim, Todo convidado que vem aqui, a gente tem que trazer de novo, porque é tanta Amém, tanta coisa amém. que flui. tem muito testemunho interessante. Eu gosto mais de ouvir as histórias, é muito bom. Poderoso, né? E assim, um que te marcou profundamente, assim, nessas visitas, às vezes uma criança, o que um testemunho te marcou profundamente que você consegue lembrar, assim? Tem vários, pastor, vários. Desde testemunhos ministrando, assim, né, em algum lugar, mas dentro do hospital mesmo, eu acho que o maior testemunho foi do Cledstone. Cledstone era um paciente, ele já é falecido. Eu conheci ele lá no Hospital Araújo Jorge. Na época eu visitava só o terceiro andar, que é uma ala mais particular. E Deus me deu a oportunidade de visitar 5 vezes o Cledstone. Mas quem que é esse irmão, né? Cledstone, ele era pastor da Assembleia de Deus e ele era palhaço. Olha só. Palhaço profissional, palhaço de circo. A vida dele era isso. E como ele era pastor, então ele fazia vários e vários trabalhos como palhaço ali na igreja, nas associações, na comunidade, levando a palavra de Deus. Pô, e era tudo aquilo que uau, né? Eu sabia que eu tenho um chamado, estou ali, e Deus me apresenta esse homem. Só que Gladstone tinha câncer, né? E nessas 5 visitas eu vi o avanço do câncer na vida dele, Nossa. né? Ao ponto que na 4ª vez que eu o vi, ele estava cego, tinha perdido a visão por causa do câncer. Meu Deus. Mas eu tive uma proximidade muito grande com ele ali, da família dele e tudo. Até que na 5ª vez, a enfermeira fala para mim que Gladstone tinha falecido. Aí para pensar, ser um jovem que está aprendendo a ser evangelista, que já começou a ver alguns milagres que Deus faz, até mesmo dentro de hospital. E aí vem aquela indagação, né? Mas Gladstone, por quê? Por que que o senhor não curou o Gladstone? Por que Jesus? Por que Um pô, servo de o Deus. servo de Deus, né? E aí, Deus não me falava nada. Não me falava nada. Aí eu comecei a fazer birra com Deus. Eu também vou pregar, não. A gente tá aí orando aí pelos outros aí, tudo. O Senhor quer curar e nada, não acontece. E Jesus e o Gladstone. O Senhor me fez ver esse homem 5 vezes, tem uma proximidade. Quantas vezes eu falei pro Senhor curar ele? É aquele ditado, né? Parece que tem alguns momentos que você quer ensinar a Deus, né?
Oh, Deus, oh, Jesus. Tem um ditado, se você quiser fazer Deus rir, conta seus planos para ele, né? Você vai fazer ele. Então, às vezes eu tinha essas crises assim, né? E foi uma crise, né? E Jesus, por quê, né? A falha foi minha. Eu falei menos do seu amor para ele, mas eu orei por ele, e aí fiquei aquele conflito, Deus não me falava nada, 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 nada. E aí eu me lembro uma vez, voltando, na época eu trabalhava num banco, e eu já cuidava ali da região de Brasília, né? Aí eu voltando, um mês depois, aí Deus falou comigo no carro. Aí foi de uma maneira muito forte. É como se o Espírito Santo me lembrasse, desde o primeiro atendimento com o Gladstone, aos avanços, as coisas que eu aprendi. Ele me ensinou muito me conectar com pessoas, falar com pessoas, quebra-gelo, né? Trazer ali a mensagem do Evangelho de uma maneira diferente, trazendo o mesmo propósito, sentido. E ali eu comecei a chorar no carro, eu não aguentei, eu tive que parar o carro, não conseguia nem dirigir, eu estava sozinho. E aí Deus me respondeu. Ele falou assim para mim assim, eu queria fazer um milagre maior, filho. Aí eu pergunto para você que está assistindo aqui, né? Qual que é o milagre maior? O milagre maior é você ir para o céu. É verdade. E na época eu estava muito nessa questão apenas de curar, 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 curar. E aí Deus falou para mim, saiba que o único milagre que existe festa no céu é a salvação. Uau. Então, assim, é lindo você orar pelos enfermos e ver o meu poder sendo manifestado. Mas saiba que o que produz festa é você salvar as pessoas. Uau. E esse é o milagre maior. Ele é meu servo, ele é um filho amado. Você sabia muito bem que eu já estava com ele. E ele não poderia vir para cá? Uau. Eu falei, uau. Aí mudou completamente minha visão, né, nessa questão. E eu parei na época de tratar a cura como algo principal. E levar É porque não mesmo adianta a a pessoa ser salvação. curada e não ser salva. Não ser salva, né? Não adianta. E a gente sabe que isso acontece também, né? Então, assim, talvez dentro do ambiente hospitalar, o que mais me marcou não foi um testemunho de cura que aconteceu, mas de alguém que se foi. Olha que coisa impressionante, né? Como é que Deus... Ali, Esse trabalho dele. na verdade, o poderoso foi a lição que o Senhor te deu, né? Ah, com certeza, pastor. E assim, né? Você falando, estava prestando atenção. Eu acho que ele também foi alguém que abençoou muito a sua vida. Com No certeza. sentido assim de passar para você uma experiência, Uma uma identidade ali. identidade, tipo assim, Isso. passar um trabalho para você. Falar, olha, eu tô indo para a glória, mas deixa eu te ajudar aqui, deixa eu treinar, deixa eu te ensinar algumas coisas. Que Capacitar esse você... menino aqui. Eu fiquei pensando em falar, o cara foi uma semente na sua vida. Sim, é aquilo que o senhor mesmo falou, né, pastor? Deus vai te conectar com pessoas que não apenas vai te ensinar, mas que vai ser um completo, né, trampolim ali para te levar para lugares muito maiores. E já assim, um outro testemunho que eu acho interessante também, que aí já não tem nada a ver com o hospital, mas foi nessa vez mesmo que eu ministrei lá na nossa conferência no Peru em si. Deus fez um testemunho muito grande lá na vida de uma senhora. Eu já vi vários milagres, mas esse foi assim de impressionar. Bem rapidamente, eu me lembro que eu estava ministrando e o pastor Eliud, né, estava traduzindo ali aquela questão. E aí eu lembro que no meio da pregação levanta uma senhora já de idade com a sua filha, ela pegada na mão assim da filha, a filha nitidamente trazendo ela. E aí ela vem vindo assim, eu tô vendo ela vindo pelos corredores, vem vindo, aí sobe a escadinha do púlpito e para do meu lado. Aí eu olhei para o pastor Eliud, O que tá A gente sabe o que está acontecendo? acontecendo. o que está acontecendo, né? E tudo. E assim, eu tava pregando, não era um momento ainda de apelo, nada, né? Mas assim, amém. Aí eu olhei assim, quando eu olhei para essa senhora, os dois olhos dela estavam completamente brancos. E aí a filha já falando ali, chorando, minha madre tiene uma enfermidade em seus olhos e
E aquele desespero, né, e tudo. Aí eu olhei pro pastor Eliúde, o pastor Eliúde só olhou e falou assim, é mãe dela e ela tá com problema no olho, perdeu a visão. Aí na hora eu nem pensei muito, eu botei a mão nos olhos dela assim, né, falei, Jesus, obrigado, o Senhor é bom, em nome de Jesus, restaura essa visão, amém. Quando eu tirei a mão, ela é uma senhora de idade, ela veio com a mão bem assim no meu rosto, assim, apertou e gritou, né? Estou vendo, estou vendo. Só que assim, os olhos dela continuavam branco. Não vinha o pretinho do olho. Sei. Aí eu olhei assim e falei, você tá vendo mesmo? Tá, tem certeza? Tem certeza, né? Aquela junção natural das coisas. Estou vendo, graças Cristo e tudo. Eu falei, não, calma aí. Quantos dedos tem aqui? Ela, 3, 2, 1. Qual que é a cor da minha camisa? Aí, Mas foi certificar o milagre. então me acompanha. Eu comecei a andar no púlpito. Quando eu olhei, a igreja toda já estava na frente já. Aí eu já falei, Jesus, mas eu tinha que pregar. O esboço. Já Agora, atrapalhou tudo e aí já poderoso e essa senhora chorando, e testificando e pulando, a filha também pulando e já abraçou o pastor Eliúde, me abraçou também, graças e tudo. E aí, lógico, Isso. aconteceu vários e vários milagres. Mas ficou essa questão, pastor, e os olhos? Tá errado. Esse olho branco. Fica com o olho branco lá, assim. não E combina aí, o com que quem que recebeu o aconteceu? milagre. Quando eu tava no hotel, lá no quarto, lá, né, do hotel e tudo, aí você ora, agrada Jesus, obrigado, olha o que o Senhor fez. Oh, Jesus, como nós vivemos tudo isso, como o Senhor quer isso pra mim. Oh, mas Jesus, deixa eu te explicar um negócio. Aquele negócio não tá... Assim, senhor, ó, eu não tô duvidando do Senhor, ó, jamais. O Senhor é livre, o Senhor faz, o Espírito Santo é, ó, joia. Mas o Senhor fez a gente com a pupila do olho, né? E Coloridinho. colorir, alguns tem verde, alguns é azul. Mas tá errado, Senhor. Assim, eu sei que ela tava enxergando, mas tava branco. Não é assim e tal e tudo. Mas amém, te louvo, o Senhor é bom. Glória a Deus. E aí eu deixei o louvor rolando ali. Aí. Você crê que ele fala conosco? Uau! Aí Deus falou comigo assim, Deus falou assim, filho, ela pediu para enxergar. Ela não pediu para mudar o olho dela. Uau! Aí o Espírito Santo continuou, né? Eu não consigo caber naquilo que você acha que tem que ser. Eu sou muito maior do que isso, filho. Uau. Aí eu comecei a chorar, porque eu sou, né? Amém. Uau. Mas será que o povo vai acreditar nesse testemunho que eu vou contar? Uau, que coisa poderosa, né? E ali ficou, glória a Deus. Aí, alguns anos depois, o nosso pastor Eliúde estava por aqui, né? Aí ele meio que testificou que essa senhora, ela foi ao médico depois, né? Que ela estava enxergando mesmo de fato, e os médicos não sabiam explicar por causa do olho branco, e foi testificado. Aí o que aconteceu? Os médicos converteu também, foi para a igreja, Olha, e o olho dela voltou ao normal. olha que benção. Aí é Deus falando assim, eu sei glorificar o meu filho, sabe? Porque Uau, se, ela eu tivesse, tenho- se o olho dela tivesse voltado naturalmente, Uai. ela não tinha ido lá no médico. Meu O médico não Deus. tinha sido ganho, ué. Pois é, ué. Então, assim, a obra de Deus é muito maior, é muito mais além, né? Mas que nós tenhamos esse coração de estar disposto mesmo. Amém. Deus sempre vai te levar no caminho que você não vai entender mesmo. Mas o nome dele vai ser Espero que glorificado. você confie, né? Só confie. É, não, essa frase é poderosa. Deus sabe glorificar o nome de Cristo muito mais que nós. Sim, Mas é poderoso. sempre, sempre. Glória a Deus. Bem, Amém. Homem de Deus, eu acho que nós não podemos terminar esse episódio sem você orar. amém. Liberar uma palavra de Amém. oração sobre a vida daquelas pessoas que vão nos assistir aqui e que eu tenho certeza foram muito abençoadas. Amém. E eu quero até pedir, né, Rodrigo, se você foi edificado, deixa aqui pedindo uma parte 2 para a gente trazer o Carlson aqui para ele falar mais e a gente aprender mais com ele Amém. aqui. Fui muito abençoado. Amém, Obrigado amém. mesmo pela sua disposição, de Deus. Fui muito edificado mesmo. Quero que você saiba disso e que
dia que você quiser voltar, tá aberto. Amém, amém. Amém. Eis-me aqui sempre. Amém. Glória a Deus. E para você aí, né, que se vê como evangelista, mas tem muitos desafios, né? Às vezes não sabe ainda ministrar, o que falar, como se comportar. Lembre-se que grandes milagres acontecem nas coisas mais simples, né? Então, aquilo que muitas das vezes você evita em fazer, na verdade, é onde o milagre te espera. Então, seja fiel aos pequenos começos, não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar. E Deus tem sim esse caminho do sobrenatural para nós, dele se manifestar. E eu creio que muitas coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, através da sua Amém. vida também, do seu chamado, do seu ministério. Glória a Deus. Você é muito importante na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Antes Deus. dele orar, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, né? Esse episódio, né? Já tá dando aqui 1 hora e pouco, né? Glória a Deus Uau. por você. Uau, isso tudo. Eu falei pra você, o negócio foi aqui. Deixa o seu like, compartilhe isso com seus irmãos, com seus amigos, com quem você conhece, que pode ser abençoado assistindo esse podcast. Comente, né? Deixe o seu comentário, fala o que você achou, pede a segunda parte. Nossa, eu costumo ler todos os comentários que a gente recebe, eu leio todos. Amém. E esse é o seu podcast, né? O Geffincast, ele é nosso, ele é seu que está Aleluia. assistindo. Então você que está aí, você não está distante de nós. Você pode fazer sua pergunta, às vezes nós lemos a pergunta lá e pensamos, olha, a gente pode trazer esse convidado. Verdade. A gente É avalia verdade. ali e você se torna participante do nosso podcast com isso. Amém. Então ele é seu também, é nosso. Então com isso, agora sim, ore pelos nossos irmãos. Aleluia. Vamos orar. E agradeço mais uma vez a participação aqui com vocês. Glória a Deus, né? O senhor também é uma referência para nós, pastor. O senhor não tem noção. Amém. Rodrigo também é uma referência para nós lá na Vida de Aparecida. Glória a Deus por tudo. Amém? Amém. Vamos Glória orar? a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Amém, Senhor, por Senhor esse Jesus, momento obrigado. aqui, por esses telespectadores, né, em si, que estão assistindo, Amém, participando. Eu creio que o Senhor tem infinitamente mais para fazer no nome de ministério de Jesus. cada um deles. Pai, que o Senhor leve cada um deles nesse caminho de evangelismo, de Amém, falar do Senhor, Pai, Amém, de se Senhor. conectar com pessoas. Pai, sabemos que o sobrenatural do Senhor é aquele que de fato nos acompanha a cada dia. Amém. O Senhor vai fazer infinitamente mais nessas áreas. Eu declaro que Aleluia, aquele que Pai. tem dom de cura, Pai, que tem sensibilidade ali para libertação, para Amém, ministrar ali a salvação do Senhor, possa ter os seus olhos abertos ainda mais, nome que de Jesus, cada Pai. trabalho, cada situação simples, meu Em Pai, nome de leva ao Jesus, extraordinário do Senhor, Amém. leva a testemunhos, leva a vida sendo edificadas, Jesus, salvas, em nome de restauradas, curadas. Pai, em nome de Jesus, que nós Amém, Pai. tenhamos esse coração em unidade com a sua Em igreja. nome de Oh, Jesus. Pai, que nós iremos testemunhar maravilhas acontecendo. Amém. Pai, cuide daquele que está cansado, aflito, abatido, desanimado. Amém, Jesus. O Senhor dá força, dá ânimo, dá disposição. Sim, Senhor. Pai, que ele Faz se isso, veja Senhor. ainda mais no seu chamado, no Em seu nome de ministério. Jesus, Pai. Pai, porque nós cremos que foi o Senhor quem nos chamou. Amém. É o Senhor quem nos preparou. Pai, nós cremos e sabemos que o Senhor que começou é fiel para terminar cada dia. Amém, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por tanto amor no nosso meio, Amém. Pai, e de nos sermos participantes daquilo que só o Senhor é capaz de Amém. fazer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Glória a amém Deus. Amém. e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Homem de Deus, que Obrigado. bênção.